Estamos de volta com Ângulos e Ideias, falando hoje sobre reforma trabalhista. E o doutor Paulo estava comentando, pode continuar, doutor Paulo. Continuo com o entendimento de que há efetivamente o propósito de retirar direitos, precarizar direitos. Por exemplo, e dificultar o acesso do trabalhador ao judiciário. Além daquele exemplo que eu citei de pagamento de custas, caso de arquivamento, veja bem, no caso de perícia, que seja necessário perícia, hoje é muito comum ações com pleitos de indenização por dano material e dano moral decorrentes de doenças ocupacionais, de acidente de trabalho. Para que nós consigamos aqui realizar essas perícias, nós aqui do Tribunal do Maranhão, da 16ª Região, nós temos nesse tópico aí, nesse ponto, um apoio até do 2º grau, nós determinamos que a empresa antecipe parte do valor dos honorários do médico ou do engenheiro do trabalho, porque se não adiantar, é enganoso você achar que o engenheiro vai sair do trabalho dele ou um médico vai sair do consultório para se dirigir a uma empresa, passar horas e horas para receber R$ 300. Para só 1.000. depois de não sei quantos, 2, 3 anos, sei lá, dependendo do recurso, do número de recursos, vir a receber efetivamente a totalidade dos honorários periciais. Aqui no Maranhão, o Tribunal Regional do Trabalho confirma as nossas decisões no sentido de antecipar parte desse valor, em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, a depender de médico ou engenheiro. Com isso, nós temos resolvido os processos que carecem de perícia. A reforma vem impedindo isso, vem impedindo que o juiz determine a antecipação, ou seja, nós vamos ter que determinar que a União pague os honorários provisórios, só que a União tem uma tabela, R$ 300, R$ 400. Quer dizer, os médicos não irão se interessar em fazer perícia, os engenheiros do trabalho não irão se interessar em fazer perícia, o trabalhador que vem com um pedido, com 10 pedidos, 10 pleitos, um deles sendo o da perícia, ele vai esperar que um belo médico, um determinado engenheiro vá concordar, esperar durante anos. Eu já trabalhei num processo em que 12 médicos renunciaram no tempo que não havia esse pagamento antecipado. 12 não aceitaram. O que é que ele vai fazer? Ele vai desistir do pedido dele de insalubridade para continuar com os outros, aviso prévio, hora extra, 13º. Isso embaraça o acesso do trabalhador ao judiciário. Isso atenta contra o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Está na Constituição. O trabalho da lactante, o trabalho da gestante em atividade insalubre, atenta até com o direito à vida, porque ela está gerando um ser humano. E aquilo compromete. Isso vai gerar ações no Supremo Tribunal Federal, não se engane. E, para você ter uma ideia, a trabalhadora hoje, para ela iniciar uma sobrejornada, um período de horas extras, ela tem um descanso, um intervalo, um período de 15 minutos de intervalo. A reforma tirou. Aí dizem, não vai retirar direito. Como não vai retirar direito? Claro que retiram. Os 15 minutos saíram. O trabalhador hoje que se submete àquela jornada conhecida 12 por 36, ele tem o direito, porque trabalha mais de 6 horas ininterruptas, ele tem o direito a 1 hora de intervalo para descanso e para refeição. Aquele descanso é fundamental, porque um trabalhador esgotado, ele se sujeita a acidentes e sujeita os outros colegas a acidentes. Você vai entregar seu patrimônio a uma empresa de segurança que coloca um segurança lá para zelar pelo seu patrimônio, que vai passar a noite toda dormindo, porque está morto, descansado, porque não tem um intervalo? Pois a reforma permite que, ao invés do gozo efetivo desse intervalo, seja ele indenizado. Ou seja, não vai ter mais gozo de intervalo, vai ter indenização. Pior, porque atualmente, se não goza o intervalo, e o juiz, por exemplo, condena a pagar aquela hora extra que foi suprimida do intervalo, aquela hora extra repercute, se for uma coisa habitual, ela repercute nas outras parcelas. O 13º vem com aquele acréscimozinho referente à hora extra, o fundo de garantia é recolhido com aquela partezinha da hora extra, as férias também vai ser computado o número de horas extras que foram suprimidas para refletir na parcela. Pois agora, com a reforma, perde essa natureza salarial de refletir nas outras parcelas e passa a ter, por lei, pela reforma, natureza indenizatória para não refletir. Pergunto, é para dar ou é para tirar direito do empregado? Atualmente ele tem os reflexos. Doravante não terá mais. Então, prejudica
o trabalhador muito mais do que se diz por aí, do que os arautos da reforma dizem que não prejudica. Em outras palavras, escrevi um artigo que eu enumerei 39, e não esgotei a matéria, 39 direitos suprimidos, gravemente suprimidos. E ontem eu resolvi fazer um levantamento do que era bom na reforma. E fiz um levantamento, 30 coisinhas. Mas, se você colocar substancialmente os 39 contra os 30, é mais ou menos 100 a 5 em matéria de substância. Porque o que veio de vantagem foi muito pouca coisa se comparado ao que veio em prejuízo do trabalhador. Não adianta direito do trabalho se Eu não só for vi para uma proteger, vantagem, eu só para vi uma proteger o vantagem, o fim trabalhador. do imposto sindical. O resto Viu? tudo é... Não, tem algumas vantagens. Por exemplo, hoje, se você tem uma empresa lá em Fortaleza e o trabalhador prestou serviço lá, mas é maranhense, ele move uma ação aqui em São Luís, porque ele retornou. Aí você vai ter que vir de Fortaleza para cá para alegar que ele trabalhou lá. Certo? Segundo a CLT, se você ler a letra da lei crua, tem lá dizendo que o juiz competente para julgar o processo é o juiz do local onde ele prestou serviço. Seria em Fortaleza. Eu entendo diferente, porque naquela época que foi redigido esse artigo, todo mundo trabalhava onde morava. E a Constituição diz que não se pode fechar a porta do judiciário a um trabalhador. Se ele não tem meios de ir à Fortaleza para mover o processo e acompanhar, ele tem direito ao juiz mais próximo dele. E o juiz mais próximo dele é o da capital, ele mora aqui em São Luís. A empresa tem meios, pode custear muito mais do que ele. Ela vir para cá é diferente de ele ir para lá. Pois agora a reforma, no meu modo de entender, ajuda, de certo modo, porque em vez de ela ter que se locomover até aqui, pagar advogado, trazer um representante dela, um preposto, para apresentar a sua defesa, para alegar isso, que a gente chama exceção de incompetência em razão do lugar, para dizer que o juiz competente é o de Fortaleza, ela pode fazer de lá, pode fazer isso de lá. Então, com 5 dias de notificado, ela apresenta a exceção, o juiz vai analisar, suspende o processo. Se o juiz entender que ele é o competente, ela vai ter que vir numa próxima audiência. Isso é interessante, melhora. Algumas coisas de redação precisava alterar, foi alterado. Né? Tem, de certo modo, até na fixação da indenização por dano extrapatrimonial, por dano moral, nos casos de acidente de trabalho, nos casos de ofensa grave à honra da pessoa, a reforma trouxe assim, pontos objetivos, para não ficar muito a critério da subjetividade do juiz, estabelece alguns pontos. Aquilo ajuda, até o juiz, na hora, ele faz como um checklist na hora de julgar. Né? O ruim é a taxação, porque para os outros não tem taxação, o regime não é tarifário, é aberto, o juiz não está preso a dizer quanto é o valor, e no caso do trabalhador é o único ser vivo que vai ter essa limitação. Eu queria saber em relação aos terceirizados, se muda alguma coisa. Quer comentar, Cris? Muda, sim. Muda, gravemente, por sinal. Né? A lei de terceirização já havia sido reformada e a reforma trouxe um pontozinho que esclarece o que já havia sido reformado na lei, que é permitir a terceirização ampla. Ou seja, você imaginar que uma padaria, o empresário, dono da padaria, ele pode colocar os padeiros, nenhum deles vinculado diretamente a si, nenhum empregado. O produto final, ele, né? É inimaginável, sob a sua ótica, como é que alguém pode ser empresário sem ter empregado. Eu tenho uma empresa, mas não tenho empregado. Todo mundo é terceirizado. E o pior, a reforma traz duas figuras esquisitíssimas, essa reforma. O primeiro é a prestação de trabalho intermitente. Você sabe o que é prestação de trabalho intermitente? É o seguinte, você é repórter da televisão, e você hoje fica aqui aguardando uma notícia, alguma coisa que você tem que fazer a cobertura da matéria, não é? Não é isso? Mas enquanto você está aqui, você está ganhando, porque você está à disposição do seu empregador. Pois, doravante, a empresa de televisão vai lhe contratar como empregada prestadora de trabalho intermitente. Ou seja, ela só vai lhe pagar pelo tempo que você vai atuar nessas coberturas. Sobre esses 2 pontos, doutor Paulo, Quando ocorreu o fato, não é Só um fixo o minutinho. horário. E o outro, para você aproveitar e você continua, é a figura esquisita, mais esquisita ainda, do empregado, ou melhor, do autônomo exclusivo prestador de serviço contínuo. Como é que você é autônomo? Autônomo é o seguinte, eu preciso consertar um ar-condicionado lá em casa, eu chamo um profissional autônomo. Ele é absolutamente eventual. Ele me presta um serviço, 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu pago por aquilo, ele vai embora. Ele é autônomo, ele tem a completa liberdade da prestação de serviço dele. Não é seu Agora ele é empregado. exclusivo, um autônomo exclusivo. Ele fica e com serviço contínuo. O que diabo é isso? Confesso a você que eu não consegui entender.
Eu E aí, acho que eu acho isso que vai de é uma encontro até maneira de algum artigo ajudar da CLT, não na é? pejotização. Ou seja, ninguém mais vai... Muitas empresas vão deixar de contratar empregados e vão contratar outras empresas. Você tem uma empresa, a empresa só existe no papel, né? Tem o CNPJ da empresa guardado dentro de uma pastinha, você é a empresa, mas na sua casa não tem fisicamente nada, é uma PJ. Eu tenho um amigo que ele era gerente de uma loja. Aí o patrão dele chegou e disse, não, nós estamos com dificuldade, a empresa está com dificuldade, desse jeito não dá para continuar, só dá para continuar se você abrir uma empresa no seu nome. Ele continua fazendo o mesmo ofício que ele fazia, o mesmo serviço que ele fazia, mas ele agora não é mais empregado, ele é uma PJ. Ela paga a ele 13º, você já viu para que precisa gratificação natalina para uma empresa? Para que férias? A empresa tem férias? Aí você disse, meu patrão, eu queria gozar minhas férias. Não, rapaz, você é PJ. PJ é empresa. Empresa não precisa descansar. Empresa não é gente. Entendeu? É não é algo gente. abstrato. Então, tem toda essa possibilidade. No caso da terceirização, só para concluir, o grave da coisa é que nós vamos ter muitas empresas que não têm empregados. E eu lhe pergunto, se eu tenho 20 empregados e sou empresário e não estou tendo lucro, pago, por exemplo, gasto R$100 mil por mês com os meus 30 empregados, 40 empregados. R$100 mil, disso eu tiro 15 mil de lucro por mês. Mas eu estou achando pouco, eu quero 20. Aí eu coloco todo mundo para fora e vou contratar uma empresa que vai me prestar serviço, o mesmo serviço que os meus empregados prestavam. Evidentemente que eu não vou contratar para ter o mesmo lucro. Por quê? Porque eu vou pagar aos trabalhadores e mais ao dono da empresa, que vai ter o lucro. Isso quer dizer o quê? Que até pessoas que trabalhavam comigo, que eram meus empregados, vão terminar se vinculando a esse dono dessa empresa de terceirização, virão trabalhar comigo, mas ganharão menos. Porque se fosse para ganhar o mesmo tanto, só me dava aquele lucro que não me interessava. Então, isso vai representar uma redução drástica de salários. Então, nós vamos ter o terceirizado que era empregado. Eu sei trabalhar na Caixa Econômica e chega em casa e diz, papai, que maravilha, a reforma foi uma beleza, agora eu vou trabalhar na lotérica. Né? Mais ou menos isso, assim. Não Terceiriza percebe o que serviço. o salário dele já vai diminuir, né, pela metade ou mais. Você viu alguém chegar e dizer, oba, eu era da Caixa e vou trabalhar na lotérica? Me parece assim, a grosso modo, é uma comparação dessa... Fabiano comentar, senão o bloco vai ser todo... todo meu, né? Desculpe. Eu tenho que chamar a atenção para o seguinte, uma realidade do mercado que existe. Recentemente, lá em casa, a gente recebeu um pessoal fazendo trabalho de marcenaria, né? Montando os móveis. Uma das dificuldades que tem... na verdade, vou fazer aqui o desenho de como é que é essa pequena empresa de móveis. É um marceneiro que tem uma oficina. Nesta oficina, outros colegas marceneiros vêm e trabalham conforme a demanda. Eles não querem ter carteira assinada. A conversa deles, eu estou falando em termos da conversa que eu tive. Eles não querem. Por quê? Porque eles têm a flexibilidade. E o próprio empresário, no caso o dono da oficina, considerando que a cada R$1 que ele paga, ele tem que entregar para o governo 0,85 centavos em média, para ele é muito pesado. No Brasil, onde existe 98% de microempresas e empresas de pequeno porte, que é quem realmente contrata, o que a gente pode observar com essa ilusão da proteção do salário? O que é que acontece com o plano de cargos e salários? Vou falar e depois a gente volta para a questão da pejotização, que é a terceirização, enfim. É que nós temos um plano de cargos e salários mais caro, aí muda mais outro plano. Nesse novo plano, que reduz, faz uma nova categorização, esse grupo que está bem aqui, em segundo momento, em determinado momento, na verdade, começa a se tornar mais interessante e o pessoal que tem um salário maior é o quê? Demitido. Nessa proteção do salário, só tem uma certeza, a demissão. É a certeza. Por quê? Quando surgem os novos planos homologados, de acordo com a legislação, o que se tem é a substituição da hora mais cara pela hora mais barata. Isso é certo. Isso é fato. Não estou utilizando referências
teóricas, fatos. Se o governo quisesse dar emprego, se fosse o objetivo da reforma a empregabilidade, um dispositivozinho já ajudaria muito. Por exemplo, vedar a hora extra. Proibir a hora extra. A hora extra, como é que uma coisa é extraordinário e se torna habitual? Nós dizemos assim, horas extras habituais. Ora, se é extraordinário, devia ser uma coisa absolutamente A hora habitual. extra é um ponto, doutor, mas também tem os encargos Reduz sociais a que são jornada. altíssimos. O sujeito para pagar, para ter ideia, o empresário, ele vai pagar 20% do INSS. Esses 20% não vai para o empregado, vai para o governo. 1 a 3% de risco de acidente do trabalho. Aí vem. Por que não fazer uma reforma tributária antes da trabalhista? Salário e educação, INCRA. Não sabe, mas todas as empresas pagam INCRA. Sebrae, se é comércio e microempresa. Sebrae, Senac, Sesc. Sistema S. Em outras palavras, o empregador, nesse ponto, ele acaba vendo o seguinte: ao invés de eu poder contratar 2 pessoas, só contrato uma. Daí a gente observa diversos segmentos que já funcionam assim. Categoria dos médicos. A maioria dos médicos não tem a mínima vontade de ser empregado. A grande maioria, eu estou falando, isso já chegou em outros serviços mais, que não são de natureza de curso superior, mas são técnicos, como marcenaria. Eu constatei isso na prática. De sujeito sendo, como eu falei, a prestação de trabalho intermitente. Você sabe o que é uma no pessoa intermitente, aí tem um detalhe. não ter condição nem de projetar o que é que ele vai ter no mês que vem. Ele inicia o trabalho do mês sem saber quanto ele vai ganhar no fim do mês. Mas no ele não pode fazer nenhum, como se dizia antigamente, um crediário, porque ele não sabe se vai ter dinheiro para pagar. O trabalho intermitente a gente vai observar E ele em é algumas empregado, entidades. carteira anotada e tudo. Isso é empregabilidade, isso é dar emprego. Mas isso aí é que dar está. péssimo emprego. Não, calma aí. Vamos aqui observar. No trabalho intermitente, eu acredito que ainda há necessidade de algumas regulamentações. Mas o que é a situação? Você é chamado, você tem um contrato com definição de horas, com a definição do valor da hora. Você é chamado. Não necessariamente você precisa aceitar. Se você aceita e não comparece, você gera prejuízo, multa para você. Da mesma forma, a pessoa que está tentando te contratar. Chegou, te chamou para o serviço, você aceitou, fez o aceite, isso aí vinculou. Você tem que ir lá prestar o serviço. No trabalho intermitente, a pessoa tem essa... Sabe quem funciona assim? Na prática, que funciona assim? O Sebrae. Tem uma série de consultores, quase todos em PJ. O contrato intermitente deve acontecer com o Sebrae. E outras entidades que já funcionam assim, porque já é uma prática. O que eu observo é que, nesse ponto do trabalho intermitente, não havendo exclusividade, que aí é o ponto, não há exclusividade, porque você pode negar, quando você nega, você não tem exclusividade. Estou num negócio que está me dando mais retorno, então por que razão eu vou aceitar essa hora? Aí vai ter o rodízio. O trabalho intermitente... Imagine o trabalhador intermitente, esse que é chamado, eventualmente, aqui e acolá, por exemplo, 5 horas hoje, amanhã 3, depois da manhã não, no outro dia não. Aí, no dia que ele é chamado, imagine, no dia que ele é chamado, ele diz, não, hoje não vou. Você acha que ele volta a ser chamado? Ele vai passar um mês sem ganhar nada. Mas isso é não como abre juiz a de futebol, possibilidade para ele fazendo estar assim em uma outros cooperação outras grosseira. atividades, ele vai poder estar em outras Eu atividades. vi há poucos dias uma entrevista no Globo Esporte, juiz de futebol, profissional, e perguntaram quanto era o ganho dele. Ele disse que depende. Tem semana que ele é escalado 2 vezes, tem semana que ele não é escalado. Às vezes ele passa um mês sem ser escalado, outro mês ele é escalado 5 vezes. E aí o que é que acontece? Ele tem outra profissão. Porque se ele for depender dessa chamada que ele não sabe quando vai acontecer, ele não tem condição de estruturar a vida dele. Ele vai botar o menino no colégio, ele vai dizer, não, vou matricular o meu menino no colégio. Mas no mês que vem, quantas vezes eu vou ser chamado? Não sei. Ele pode passar o mês todinho a aguardar um chamado que não virá. E você chama isso de emprego. Mas ele vai poder mas ele pode trabalhar para outro. Mas ele vai trabalhar para outro... E aí, quando for chamado para isso... Quando for chamado...
Ixi, quando for, vai chamar Chamado para tá um com e outro. não vai chamar. Exatamente. Ele vai ter que fazer análise de custo-benefício Não, dele. isso é um bom emprego? Você trocaria o seu por esse? É fácil a resposta. Eu vou lhe falar. Doutor. Eu vim da iniciativa A melhor privada, coisa do mundo é a gente se comecei colocar, trabalhar né? bem cedo. É a Não, eu comecei validação, se trabalhar coloque bem no cedo lugar como do profissional outro, liberal. né? Só fui ter contrato mesmo como professor. E uma coisa que eu observei é que realmente quem trabalha no amanhece o mercado analisa não renda mensal, trabalha com parâmetro anual. E no Brasil a gente tem uma deturpação. Se fala ganhar. Ninguém ganha. Ninguém ganha. A gente produz, nós trabalhamos, então você faz. Faz 100 mil reais ano, faz 120 mil reais ano, faz 60 mil reais ano. Eu não pago minhas contas baseado em Aí ano, que é o não. ponto. Quando a gente Mensal, começa modo a algum. analisar É o nosso mensal, custo doutor. de vida anual, a gente começa a observar qual é o chamado ponto de equilíbrio. A educação financeira vá no no Brasil, comércio ela trocar é seu muito carro fraca. e diga que em dezembro do ano que vem você vai ganhar. Não, não é Esse isso, ele mas é que vende. tem as projeções. E por isso que existem os mecanismos de validação, que já existem. Não está nem no Brasil, isso é internacional. O que acontece aqui no Brasil é, primeiro, vários pontos são curiosos da nossa própria cultura. Se fala ganhar, não fazer. Segundo, se pensa em curtíssimo prazo, mês. Não se pensa em referência a ano, não se pensa em referência de médio prazo, 3, 4 anos. Então, essas percepções realmente alteram a noção até da relação emprego-trabalho e negocial. Eu acho que agora o Brasil começa a amadurecer. A gente está, na verdade, sabe o que eu acho? A gente está numa adolescência. Doutor Fabiano. Está num momento. Se me permita, a gente está numa adolescência, se me está naquele momento permita- saindo da infância, indo para a vida adulta e As gera essas crises. tensões, as brotoejas. Aproveitar sua brilhante reflexão, mas porque eu acho que ela demonstra exatamente a diferença de critério a quem a reforma ou aquilo que Visou proteger você e acha que favorecer. tem que mudar no Brasil. Quer dizer, tem que mudar no Brasil, ou seja, para que se olhe estritamente as necessidades do capital. O capital Não, precisa... não, é inclusão mesmo. Somente, não, é inclusão É não. inclusão. É simplesmente garantir o direito do capital explorar o trabalho como ele quer, na hora que ele quer. E o trabalhador que se lixe. Ou seja, esse discurso que você fala do médico, fala de você como advogado e professor. Não, mas eu nós fui estamos ser falando advogado aqui. agora, tem 15 anos. Fabiano. Nós estamos falando aqui da massa de trabalhadores que vive da mão para a boca, do bolso para a boca, né, o tempo todo, diariamente, que precisa desenvolver uma relação de ganhar, de receber que no caso aqui é um salário, né, para pagar a bodega, para comprar na esquina no dia a dia. E que está sendo negado esta possibilidade sob uma ilusão de que ele tem a liberdade de morrer de fome, doutor. A maioria da massa de trabalhadores, inclusive, tem um desemprego, uma taxa de desemprego que é efetiva, né, que está próximo de 9%, 10%, que aumenta, diminui, mas está sempre... Aí vou também, que você já protestou, mas eu vou trazer novamente, Marx, a sua contribuição inafastável. O exército industrial de reserva, né? Você tem, o capital conta sempre com um exército industrial de reserva que está ali, pronto para ser acionado. Não quer não, tem quem queira. Não tem quem queira. Como dizia aquele compositor maranhense, né? Como é o nome dele? É o Antônio Vieira. Antônio Vieira. Ontem estava ouvindo no carro, Isso. lembrando. E aí, né? lembrando de Antônio Vieira, a gente finaliza esse nosso programa porque esse assunto é bem longo, é bem polêmico, né? E a gente poderia passar aqui horas conversando sobre ele, explorando aí a lei, a reforma, o passado, né? Como o senhor bem lembrou. Mas, enfim, eu agradeço a participação de vocês. E o Ângulos e Ideias vai ficando por aqui. Mas se você quiser rever esse e outros programas da sua TV UFMA, acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!